Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Professor Luciano Nakabashi, sai ano, entra ano e a pergunta é sempre a mesma. Como reduzir os juros para as pessoas no dia a dia, hein? Então, quando a gente olha essa questão dos juros, é uma questão bastante importante não só no Brasil, mas em vários países, porque os juros ele acaba afetando o financiamento, consequentemente investimento, consumo, dessa forma o que a gente chama de demanda agregada, compra das pessoas, das famílias, investimento, então tudo isso ajuda a dinamizar a economia. Eu acho que uma preocupação do presidente com juros elevados vai nessa linha, mas quando a gente olha os juros, ele é um preço e também é o instrumento de política monetária para controlar a inflação. É o preço que ajusta o mercado que a gente chama de fundos de empréstimos, né? As pessoas que querem emprestar dinheiro, as pessoas que querem pegar esse dinheiro emprestado para fazer investimento. Então, os juros é o preço que vai meio que regular esse mercado, é os juros no médio e longo prazo. E a gente está pensando num juros real da economia. O que é esse juros real? É os juros quando a gente desconta a inflação, né? Se o juros está 10% e a inflação é 5%, o juros real vai ser 5%. Então, para reduzir os juros, é preciso de políticas para estimular a poupança na economia, e o principal agente nesse sentido é o setor público, né? O setor público nas 3 esferas, sobretudo na federal, ele precisa controlar gastos. É uma forma de aumentar a poupança pública. E com isso, se tem aquele estímulo para reduzir os juros no médio e longo prazo. E claro, né, em momentos de inflação alta, é preciso usar os juros ali no curto prazo para segurar a demanda agregada. Professor Nakabashi, qual a importância da âncora fiscal nesse sentido? Então, quando a gente olha a âncora fiscal, a gente percebe assim que existe uma pressão muito grande de gastos por parte da sociedade, por parte dos políticos. Então, os políticos eles querem, os gestores, né, ali do orçamento, gestores de políticas públicas, eles têm uma demanda por gastos, para aumentar gastos, para satisfazer suas bases eleitorais e com isso aumentar a chance de eleição ou reeleição. Essas pressões existem, né? A sociedade ela vê o governo como sendo aquele ente que está meio que cuidando da sociedade, que vai estar fornecendo serviços básicos, melhorando as condições de vida da população como um todo, mas para isso é preciso que se tenha gastos, né? E os políticos, de uma forma geral, não só para essa questão de eleição, reeleição, eles também acabam sempre tendo uma pressão, exercendo uma pressão muito forte para aumento de gasto. Então, uma âncora fiscal ela é importante nesse sentido, para isolar essa pressão política para aumento de gasto. Então, você tem lá regras que são claras, que precisam ser cumpridas, que ajudam a controlar gasto. Por quê? Porque isso vai ser bom para a sociedade, isso vai ajudar a controlar preço, né? Isso vai ajudar no orçamento do governo, o que, no final das contas, vai fazer com que os juros na economia brasileira seja mais baixo no médio e longo prazo, e mesmo no curto, né? Porque os gastos do governo controlados reduz a demanda, dá mais estabilidade para a economia, atrai recursos, consequentemente investimento. Então tudo isso ajuda a dinamizar a economia. Por isso que uma âncora fiscal com regras claras e que sejam imunes a essa pressão política é super importante para ajudar o crescimento econômico do país e a controlar também a inflação. Eu sou Sandra Capomatto e você ouviu o professor Luciano Nakabashi. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. Bom dia, professor. É muito comum ouvirmos que pessoas praticam atividade física só aos finais de semana. Há riscos para esta prática? Sim, há riscos e muitos, principalmente lesões musculares e ósseas. Quando se pratica atividade física uma vez por semana, nosso corpo não tem tempo para se adaptar aos estímulos que o exercício fornece. E também, com um tempo de recuperação muito longo, de um domingo para outro, por exemplo, esse único estímulo não é suficiente para provocar as adaptações necessárias para a melhora da saúde. E também, soma-se a isso, a intensidade da prática muito alta em um único dia é que leva às lesões. Mas há muitos profissionais que acham que é melhor fazer um único dia do que não fazer.
O que de verdadeiro tem essa afirmação? Se é um praticante iniciante, deve começar com a intensidade leve e ir aumentando gradativamente até a moderada. E a prática de 2 a 3 vezes por semana nesse início é o suficiente. Já para um praticante experiente, pode realizar de 4 a 6 vezes por semana, sempre com um dia de descanso, e intercalando as intensidades de dia forte, dia fraco e dia médio. Sempre a consulta a um profissional de educação física e ao médico é importantíssimo para a prescrição do treinamento e avaliação das condições de saúde. Qual seria a regularidade da prática da atividade física ideal? Alguns estudos recentes mostram só evidências, que os riscos de lesões cardíacas não são significativos quando se compara a uma pessoa que faz atividade física no final de semana ou que de forma contínua. Mas são estudos preliminares, é muito cedo para afirmar. Agora, os riscos de lesões musculares e ósseas é um fato, como já dito, e é muito grande. Por outro lado, as diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia e do Conselho Federal de Educação Física estabelecem que a atividade física deve ser realizada de forma regular e contínua e sempre obedecendo os limites individuais. Há o consenso mundial de que 150 minutos por semana de atividade física moderada é bom para a saúde, ou 75 minutos de intensidade alta. Isso distribuído numa semana. É um tempo dividido, como dito, na semana e não só feito em um dia, o que pode levar a lesões. Eu, Isabel Leão, conversei com o professor José Carlos Fará, para a Rádio USP. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Professor Alberto do Amaral Júnior, o que dizer sobre a guerra na Ucrânia depois de um ano, hein? Depois de um ano de conflito na Ucrânia, é preciso extrair algumas conclusões. Primeiro, a invasão da Rússia ao território ucraniano é uma violação do direito internacional, especialmente do artigo 2º, parágrafo 4º da Carta das Nações Unidas, que proíbe qualquer atentado contra a independência política e a integridade territorial dos Estados. E a ideia de que somente o Conselho de Segurança, salvo nos casos de legítima defesa, pode utilizar a força. Segundo, o Ocidente, de forma inusitada e inesperada pelo governo russo, lançou uma série de sanções contra Moscou. Essas sanções foram extraordinariamente elevadas, mas não trouxeram todos os efeitos que os governos ocidentais esperavam. O governo russo continuou a vender petróleo, a oferir altos lucros com a venda de petróleo e de outros minerais, e continua obtendo recursos para o financiamento da guerra. Em terceiro lugar, o governo russo não está absolutamente isolado como pretendiam os países ocidentais. O governo russo ainda tem aliados como a Índia, países do Golfo Pérsico, do Oriente Médio, da Ásia e da América Latina. Em quarto lugar, a Rússia parece organizar uma grande ofensiva militar a ser deflagrada durante a primavera, com consequências imprevisíveis. Não se sabe ao certo quais armas a Rússia utilizará, qual a potência dessas armas, se utilizará mísseis hipersônicos ou até mesmo armas nucleares táticas. Professor Amaral, qual o papel do Brasil na construção de uma solução de paz? O governo brasileiro, e especialmente o presidente Lula, tem advogado uma solução pacífica para o conflito entre Rússia e Ucrânia. Não se trata, evidentemente, de uma paz duradoura, mas muito mais de um cessar-fogo, de um término provisório das hostilidades. Uma paz provavelmente durará muito tempo para ser obtida. E para isso, o governo brasileiro pretende organizar uma série de países, um grupo de nações que não tem participação direta no conflito, para que estas nações possam mediar esta solução pacífica.
Mas há várias dificuldades aqui. Primeiro, é que Rússia e Ucrânia protagonizam um conflito de natureza estrutural. O que significa isso? Significa que a Rússia quer a subordinação política e econômica da Ucrânia, enquanto a Ucrânia quer ser um país independente, como tem manifestado desde a sua independência em 1991. Os próprios países ocidentais têm vários interesses envolvidos. O presidente Biden deve lançar em breve a sua campanha para a reeleição e só os Estados Unidos já deram para a Ucrânia cerca de 46 bilhões de dólares, uma quantia de grande vulto e muito maior que a fornecida a qualquer outro aliado norte-americano nos últimos tempos. E, em terceiro lugar, a Rússia e a Ucrânia têm uma relação com a sua própria população que passa necessariamente pela guerra. Vladimir Putin não pode sair como um perdedor, ele precisa apresentar alguma vitória, e essa vitória seria a anexação da região de Donbas e uma ligação terrestre com a Crimeia, enquanto a Ucrânia não pode demonstrar que perdeu a guerra e que cedeu diante do governo russo no momento em que cede parte do seu território. Esses são complicadores que tornam o desfecho da guerra e o cessar-fogo difíceis, muito embora a posição brasileira seja legítima, seja correta. O que o Brasil deve fazer nesse momento é empenhar-se na busca de um cessar-fogo, mas as dificuldades tornam o horizonte muito mais complexo e difícil. Eu sou Sandra Capomatti, você ouviu o professor de Direito Internacional Alberto do Amaral Júnior. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Ciência e Esporte, por Bruno Bedo. Olá, professor Bruno Bedo. No futebol, é muito frequente ver os atletas em banheiras com água em baixa temperatura. Quais os benefícios para os atletas? Essa técnica auxilia na recuperação? Olá, ouvintes da Rádio USP. Hoje a gente vai conversar sobre um tema que é um tanto quanto delicado, né? Quando a gente começa a falar sobre ciência, esporte, recuperação física, fisiológica, né? Não é muito difícil a gente acompanhar, a gente ver, seja em matérias na televisão ou nas redes sociais, os atletas, eles imersos, né, em banheiras, em baldes, com água gelada, contendo até gelo. E essa imersão na água fria, né, é muito frequente em atletas, principalmente quando a gente olha no futebol, como exemplo, para fins de recuperação física. Contudo, a sua eficácia nem sempre é comprovada. Na teoria, essa imersão, que é uma técnica que supostamente ajuda a reduzir a inflamação e a dor muscular após o exercício. Teoricamente, com a vasoconstrição, ou seja, com a redução do diâmetro dos vasos sanguíneos, pode diminuir o fluxo sanguíneo e assim reduzir o edema, a dor muscular oriunda do exercício. Contudo, é muito importante, né, é válido questionar se essa imersão realmente produz de fato uma resposta fisiológica que aumenta a recuperação muscular ou se os seus efeitos são puramente psicológicos, né, os conhecidos como placebo. Quando a gente olha no futebol, uma revisão sistemática muito interessante publicada na International Journal of Sports Physiology and Performance, ou seja, né, Jornal Internacional de Fisiologia Esportiva e Performance, mostrou a imersão, ela pode ser recomendada em até 72 horas com o intuito inteiramente perceptivo, ou seja, né, o atleta ele sente essa sensação de melhora, só que essa imersão ela não produz nenhum efeito físico ou fisiológico que auxilia na recuperação do atleta após a atividade. Até o momento, né, os estudos que investigaram o efeito dessa técnica são de, como podemos dizer, de qualidade questionável, ou seja, não existem estudos de alta qualidade até o momento que comprove a utilização dessa técnica para a recuperação física e fisiológica de atletas de futebol. Quais os efeitos a longo prazo do uso frequente dessas imersões? Quando a gente começa a investigar o efeito a longo prazo do uso frequente dessas imersões, né, a gente começa a encontrar alguns valores que são prejudiciais para o desempenho esportivo. Uma revisão realizada por Malta e colaboradores no ano de 2021, publicada na Sports Medicine,
mostrou que o uso regular dessa imersão, ou seja, a imersão na água fria, diminui os parâmetros de desempenho de força a longo prazo, ou seja, valores de teste de uma repetição máxima, força isométrica máxima, resistência de força e desempenho de esforço balístico são afetados, ou seja, reduzem com esse uso frequente. Além disso, a imersão em água fria não afeta no desempenho aeróbio, ou seja, os atletas não se recuperam mais rápido. Por fim, esse estudo mostrou uma coisa muito importante, que os estudos envolvendo o uso regular da imersão em água fria apresentam qualidade metodológica moderada, ou seja, torna-se necessário que novos estudos investigando os efeitos desta técnica com qualidade metodológica aceita pelos padrões das universidades, qualidade alta, sejam realizados para realmente investigar se isso afeta ou não. Contudo, até o momento, como dito anteriormente, os efeitos são uma percepção do atleta que ele se sente melhor, mas na recuperação física, fisiológica do atleta, não há nenhum efeito benéfico. Eu sou Isabel Leão e conversei com o professor Bruno Bedo. Ciência e Esporte, por Bruno Bedo.